o sacrifício da missa está bem acima da comunhão. Então note que a igreja ela não te obriga a comungar todos os domingos, nem todos os dias. Então aqui ela já está falando que a missa, por si só, já supera a comunhão. Então você tem que decorar isso aqui. A Eucaristia é extremamente importante, sabemos disso, ninguém duvida disso, não vai colocar em dúvida. Mas quando se trata da hóstia santa, o que vale mais é o sacrifício da missa do que a recepção da Eucaristia. Porque o sacramento realiza aquilo que significa. A gente, quando estuda sobre os sacramentos, a gente aprende isso, que o sacramento realiza aquilo que significa. A água significa banho, então no batismo, quando a pessoa é batizada, a água está lavando, o sacramento está lavando a alma da pessoa. O pão significa o sustento do corpo, então o pão da Eucaristia significa o sustento da alma. Então o sacramento realiza aquilo que significa. E o sacrifício é oferecido a Deus. É o cordeiro sem mancha. Então precisa fazer essa distinção aqui. Sacramento e sacrifício. Para que haja sacrifício, são necessárias 4 coisas. O altar, toda a igreja católica tem que ter o altar, lógico. É o sacerdote, a vítima e a destruição da vítima. Isso aqui é coisa para você decorar e não esquecer nunca. 4 coisas: altar, sacerdote, vítima, destruição da vítima. Se não tiver sacerdote, não tem sacrifício. Se não tiver vítima, não tem sacrifício. E se a vítima não for destruída, também não. Então decore isso aqui também, em nome de Jesus. Sacrifício, para decorar também. É um dom visível oferecido exclusivamente a Deus. Sacrifício é um dom oferecido exclusivamente a Deus. Então, por que a importância do altar? A gente não falou do altar, mas vamos tentar falar um pouquinho sobre o altar. Reza a tradição que o altar ele deve ser sempre na forma que a gente vê hoje. Ele não pode ser numa mesa assim elevada, sem apoio no chão. Então o altar deve estar apoiado no chão, porque a cruz de Cristo estava apoiada no chão. Pegaram a cruz e colocaram lá no chão. Então o altar, que é ali, que a gente oferece o santo sacrifício, não faria sentido nenhum se o altar tivesse assim aquela mesa sem pé, né? Só um suspenso, é isso. Não faria sentido. Não vou dizer que o sacrifício seria inválido, mas não faria sentido se o altar fosse suspenso. Ele tem que estar fixo, apoiado no chão, né? Para remeter a cruz de nosso Senhor. O número e qualidade e a significação dos objetos que são empregados no santo sacrifício concorrem também poderosamente para formar em nós um elevado conceito deste ato tão augusto, que é a missa. Já vimos o cuidado havido com o local, a sagração da igreja e do altar. A primeira coisa é o altar, e esse deve ser sagrado, como acima foi dito. Então, geralmente, quando já é um altar fixo, o padre chama o bispo para ele sagrar o altar. Os nossos altares ainda não são, mas na igreja nova a gente vai colocar um altar e vai chamar o nosso bispo para ele sagrar o altar. Isso é extremamente importante. O altar deve apoiar-se no chão e nunca pode ser suspenso. A razão é porque significa ou representa o Calvário, onde se realizou o sacrifício sangrento da cruz, do qual a missa é a repetição, embora de maneira incruenta. Foi no Calvário que por nós foi imolado o Cordeiro Divino. É no altar que todos os dias se imola ainda, embora misticamente, para operar a salvação dos homens. Então,
não deve, porém, perder-se de memória o que acabamos de falar. O altar não é uma coisa sem significância. O altar tem extremamente importância. E esse não é uma mesa em que se celebra, mas sim a pedra retangular. Então, não pode voltar assim como se fosse uma coisa inútil, né? Até a gente tem uma mania, né, de ficar colocando toda a coisa em cima do altar. Não deve, né? Tomar todo o cuidado que você vai colocar no altar. Não é frescura. É que ali vai se oferecer o sacrifício. Justamente diferenciar a frescura de ter respeito. Aí chega lá, coloca um livro. Até eu faço essa coisa errada. Coloca um livro, põe um celular, põe uma faca que está lá cuidando das flores. Todo esse cuidado nós temos que ter. É uma coisa sagrada ali, né? Acho que a questão do altar, não tem muito o que falar, mas é só para a gente poder focar da importância que tem aí Antigamente, já comentei com vocês, tinha a pedra d'Ara, né? Tinha um buraquinho assim, tinha a relíquia de um santo. Hoje são poucas igrejas que tem. Cano romano. A partir de hoje, a gente vai estudar só o cano romano, que é a oração eucarística 1, que eu costumo fazer, para a gente poder aproveitar ao máximo essa oração. Depois, a gente volta para as outras orações, mas vamos estudar o cano romano, que acho que é uma das partes mais importantes da missa. Já falamos do ofertório, que é a apresentação do pão e do vinho, que daqui a pouco vai acontecer a transubstanciação. Isso aqui já sabemos. Que o ofertório ele não se reduz ali do fiel levar a sua oferta, o seu dinheiro. Mas o ofertório é algo muito além. É a apresentação das santas oblatas, do pão e do vinho está ali separado, porque daqui a pouco vai acontecer o milagre da transubstanciação. Isso é o ofertório. Então ele começa assim, ó, Pai de misericórdia, a quem sobe nossos louvores, suplicantes, vos rogamos e pedimos. Olha só, o primeiro pedido que a gente faz já no cano romano é que o nosso Deus Todo-Poderoso santifique os dons que estão sobre o altar. Ó, tem outra coisa muito bela. Pai de misericórdia. Só que ele se dirige a Deus já pedindo, estamos falando que ele é o Pai da misericórdia. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores. E aqui já está falando que a missa é um sacrifício que está subindo para ele, para o nosso Deus, o Pai da misericórdia, o nosso culto de louvor. Não é para São José, não é para Nossa Senhora, não é para nenhum santo. Está claro. A quem sobem nossos louvores. Então você poderia perguntar, só uma prova. Para quem sobe nossos louvores? Ao Pai da misericórdia. A primeira pessoa da Santíssima Trindade. E aqui parece até uma redundância, uma repetição chata, mas não é. Suplicantes, vos rogamos e pedimos. A riqueza disso aqui. Então não bastava falar suplicantes, vos pedimos? Ou suplicantes aceitar essa oferta? Não, a igreja quer enfatizar que estamos suplicando ao Pai Todo-Poderoso, estamos rogando para Ele, estamos pedindo para Ele. Pedindo a quem? Ao Pai da misericórdia, a quem sobe nossos louvores. Então veja só, Pai da misericórdia, a quem sobe nossos louvores, suplicantes, vos rogamos e pedimos. Por quem? Por Jesus Cristo, vosso Filho. Então nota que aqui se encerra, essa primeira parte é por Jesus. Então toda a força do santo sacrifício é por Jesus. Tudo em nome de Jesus que a gente vai oferecer, que já estamos oferecendo no santo sacrifício. Então tudo que a gente pede na missa, os louvores que estamos oferecendo a Deus, é por Jesus. Então fica aí esse belo recado. Ao Pai da misericórdia e encerra por Jesus. Tudo por Jesus. Só você precisa falar, hoje é dia de Santo Antônio, vai ter a missa de Santo Antônio. Tá, tudo bem. Mas sabemos que o nosso culto está sendo oferecido a Deus e não a Santo Antônio. Então apenas fazendo uma memória do santo. Hoje São João Batista, a morte de São João Batista. Eu não ofereci o sacrifício a João Batista. Eu ofereci ao Pai da misericórdia, ao Pai de misericórdia, a quem sobe nossos louvores.
né? E claro, hoje foi a memória de São João Batista, mencionamos o nome dele, mas é tudo direcionado ao nosso Deus. E aqui fala: que aceiteis e abençoeis esses dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo. Aqui no livro que eu estudei hoje, o padre faz o sinal da cruz para abençoar as santas oblatas, que aceiteis, eu imploro que ele aceite. Quem vai aceitar? O Pai de misericórdia. Que abençoe estes dons, essas oferendas, este sacrifício puro e santo. Puro e santo, sem mancha. Então o sinal da cruz que se traça, ali já deve remeter que é pela cruz de Nosso Senhor. Ali é o sacrifício, é uma ligação perfeita que há com o sacrifício da missa, com o sacrifício da cruz. Esse sinal da cruz que a gente já faz aqui, a gente já fez no início da missa, em nome do Pai e do Filho, né? Agora aqui, é das Santas Oblatas, está falando que é a mesma coisa. O sacrifício da missa e o sacrifício da cruz. Pergunta até aqui? É o Cano Romano. Tá? O primeiro interessado quando se diz a missa é a Santa Igreja. Então, logo aqui outro pedido que faz. Que oferecemos antes de tudo. Não tem outra preocupação. Que oferecemos esse sacrifício antes de tudo. Não é pela cura, não é por milagre, não é o progresso de uma outra pessoa, não é pelas santas vocações, não é nada. Antes de tudo, pela vossa igreja santa e católica. A preocupação que a igreja tem aqui com a sua mãe igreja. E o que é que ela pede para a igreja? O que é que o sacrifício pede para a igreja? Ora pela igreja de modo geral. Pede para a igreja paz, proteção e unidade. Que ela seja livre de todos os males, da perseguição, das heresias, a esse elogio das santas vocações. E aí coloca essa coisa mais bela. Unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo e todos os que guardam a fé católica, que receberam dos apóstolos. Tá? Que é só para fato a igreja. Nós não estamos rezando aqui pelas igrejas não cristãs, não faz sentido. Nem por sendo cristão, mas que não é católico, não é só para a igreja católica. E todos os que guardam a fé católica, e todos os bispos do mundo inteiro que guardam a fé católica. Importante isso aqui. Pede a conservação da igreja, segundo as promessas divinas que a mesma foram feitas. Implora a paz, que a livre de perseguições, a unidade, que a preserve das heresias e cismas. A direção divina, que a conserve sempre no bom caminho, e a obediência perfeita ao seu único e invisível chefe, Jesus Cristo. Ora, enfim, pelo Papa, chefe supremo visível da Igreja, pelo bispo diocesano, sucessor dos apóstolos e pastor de uma parte do rebanho de Cristo, e finalmente por todos aqueles que, em algum ponto do mundo, permanecem fiéis à doutrina ortodoxa da fé católica e apostólica. Sempre importante isso aqui. A igreja está preocupada de rezar pela sua própria igreja. Lembrar, agora vem o momento dos vivos. O momento dos vivos. Até aqui na rubrica. O momento dos vivos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Aquela famosa pausa que a gente dá. E nessa parte aqui, que eu já orientei vocês várias vezes, eu estou rezando para quem não está na missa. O silêncio, né?
Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. De repente eu quero colocar na missa para minha irmã, por exemplo. Então aqui eu rezo por ela. Ou de repente uma pessoa que é da paróquia, mas eu sei que está um pouco afastada. Então aqui não está na missa, né? Mas aqui eu peço por ela. Então aqui eu tenho essa liberdade. Ou se uma pessoa me pedir uma missa, nessa hora eu coloco a intenção dela. Então, lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos e filhas. Então está aqui, o N, né, para dizer o nome da pessoa, mas isso é em silêncio. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Então, já rezei pelo Papa, pelo Bispo, pela unidade da Igreja, rezei pelos ausentes, agora estou rezando por vocês que estão aqui participando da missa. E de todos os que circundam este altar, ou seja, você está ali na missa. Eu estou implorando a Deus as bênçãos, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Só Deus conhece a fé de vocês, só Deus sabe a dedicação de vocês, e não temos. E o esforço que vocês estão fazendo pelo reino de Deus. Estende depois a sua súplica a todos os assistentes de um modo particular, àqueles que deseja recomendar para lhes serem aplicados os frutos particulares daquele sacrifício, e por todos os assistentes, que mais do que os ausentes, têm o direito a esses frutos que são preciosos. É lógico, quem está na missa recebe mais do que quem não está na missa, você entende, né? Depois de pronunciadas as primeiras palavras, o sacerdote faz uma pausa para nomear as pessoas por quem oferece o sacrifício, em especial e em união com os assistentes. Segundo os princípios teológicos, o santo sacrifício pode ser oferecido por um herege ou por um infiel, com o fim de lhes alcançar a graça da conversão à verdadeira fé, ou para pôr termo à perseguição que eles lhe movem. Então, depende da sua casa, você é perseguido por ser cristão, ou no seu trabalho, você pode rezar por ele aqui nesse momento, para que Deus acalme essa pessoa, fica na tua, sei lá, deixa de perseguir a igreja, deixa de perseguir a minha fé. Ou, como eu acabei de falar, rezar pela conversão dele também, nesse momento. Permite-se também, segundo a opinião provável, oferecê-lo por um excomungado não vital, ou que não sabe que está excomungado. Sei lá, ele colocou aqui, eu não entendi bem. Não vitando. Quanto aos nominalmente excomungados, não é permitido oferecer por eles o sacrifício em nome da igreja. Pode, porém, o sacerdote, em seu nome particular, oferecer-o por eles. Dessa mesma oração se conclui quão grandes são as vantagens que oferece aos fiéis a assistência ao santo sacrifício, visto que dele recebem direito aos frutos especiais. Esse é o muito importante. Mas aí segue assim: por eles nós os oferecemos, e também eles os oferecem este sacrifício de louvor. Por si, você que está aqui, e por seus. Você trouxe na missa algumas pessoas para rezar, que importante. Por si e por seus. Você também rezou para quem não estava na missa. Aí o seu filho, seu neto, seu amigo, seu vizinho que não veio à missa, se você colocou ali, a igreja já coloca aqui na intenção o seu desejo. Por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro. E aí o pedido, um dos pedidos mais belos da missa, né? De fato para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Isso dá para você rezar isso aqui. É uma meditação profunda. Vai lá diante do Santíssimo, da missa, sei lá, um momento pessoal. E vou para a missa hoje pedir o perdão das minhas faltas. Que Deus me dê a segurança da minha vida. E eu espero a salvação dele. Esperando essa riqueza toda da missa. É tão bom.
Agora aqui eu vou fazer essa leitura e depois a gente encerra e faz um comentário longe do vídeo. Pelos próprios termos usados pela Igreja, compreendemos o quanto a Santa Missa se afasta das devoções privadas. A missa vem antes de outra coisa e suas intenções devem ser respeitadas. Então, se eu falar assim, eu não vou para a missa não porque eu vou rezar o rosário. Não, o rosário está abaixo da missa, bem abaixo da missa. Então é importante que você vá para a missa. Você pode até não rezar o rosário naquele dia, mas entre o rosário e a missa, a missa. Lógico, estou falando que a gente tem que... Não dá para ir, não vai. Ok. Mas eu tenho possibilidade de ir para a missa e rezar o rosário, então a opção é a missa. Nunca vai ser o rosário, nunca vai ser a via sacra. Quer estar bem acima das outras devoções. A Santa Igreja abre a todos os seus membros a participação no grande sacrifício. Por essa razão, se o sacrifício da missa se extinguisse, não tardaríamos a cair no estado depravado em que se encontravam os povos corrompidos pelo paganismo. Essa será a obra do anticristo. Ele tentará todos os meios para impedir a celebração da Santa Missa, a fim de que esse grande contrapeso seja retirado e que Deus ponha fim a todas as coisas, não tendo mais razão para fazê-las subsistir. Então, o trabalho do anticristo, do inimigo da nossa fé, é acabar com a missa. Primeiro ele vai acabar com as vocações. Então, eu vou deixar esses padres que estão aí, vou tentar eles o quanto eu posso, mas vou impedir as santas vocações. Se não tem padre, não tem missa, né? Aí vamos uma pergunta para vocês. Estão rezando para as santas vocações? Tem que rezar para Deus mandar padres. Tem que rezar. É a obrigação do fiel dobrar o joelho e rezar pelos padres de hoje e rezar para que Deus mande novos sacerdotes. Né? Criticar, já tem muita gente criticando. Não precisa mais, já tem o suficiente. Então, acho que agora quem está aqui, quem está na igreja, deve dobrar o joelho e rezar. Agradecer pelos padres que tem, rezar pela santificação deles e pedir que Deus mande santas vocações. Então, repita-se. Essa será a obra do anticristo. Ele tentará todos os meios para impedir a celebração da Santa Missa, a fim de que este grande contrapeso seja retirado e que Deus ponha fim a todas as coisas, não tendo mais razão para fazê-las subsistir. Lógico, você acha que o diabo fica feliz quando na missa eu peço a Deus o perdão de minhas faltas, a segurança da minha vida e a salvação que eu espero? Acho que não. Ele vai ficar feliz que na missa eu estou rezando pela conversão de um infiel? Acho que não. Tá, o que ele quer fazer é acabar com isso aqui mesmo. Podemos facilmente compreender porque, depois do protestantismo, vemos muito menos força no seio da sociedade. Levantam-se guerras sociais, trazendo com elas a desolação, e isso unicamente porque a intensidade do sacrifício da missa diminuiu. É o começo do que acontecerá quando o diabo e seus asseclas, soltos pela terra toda, espalharem a confusão e a desolação, como Daniel nos advertiu. De tanto impedir as ordenações e levar à morte os padres, o demônio impedirá, por fim, a celebração do grande sacrifício, e então virão os dias de infelicidade. Não é preciso nos espantarmos, pois a Santa Missa é um acontecimento para Deus, como para nós, um acontecimento que vai diretamente para a sua glória. Deus não vai menosprezar a voz desse sangue 1000 vezes mais eloquente que o sangue de Abel. Ai, que coisa preciosa, gente. Guarda essa informação.
Deus é forçado a dar uma atenção particular porque sua glória está empenhada. E seu próprio Filho, o Verbo eterno, Jesus Cristo, se oferece como vítima e pede a seu Pai por nós. Então, ele quer dizer aqui que o Pai de misericórdia, ele é forçado, porque ali está em jogo a sua glória. E é seu Filho que está pedindo. Isso que cada frase da missa é importante. O que obriga o Pai de misericórdia? Por Jesus Cristo. Eu estou pedindo é por Jesus. Assim, devemos sempre considerar três coisas na Sagrada Eucaristia. Grave isso aqui, por favor. Primeiramente, o sacrifício que dá glória a Deus. O sacramento que é o alimento de nossas almas. Enfim, em terceiro lugar, a posse de nosso Senhor, que adoramos na presença real, que é a consolação do nosso exílio. Esta posse do Senhor, que nos dá a felicidade de adorá-lo, é menor do que o sacramento, a comunhão. Já a comunhão, que cuida só de nós mesmos, é menor do que o sacrifício. Mas quando as três coisas se encontram reunidas, está tudo completo e se realiza o que nosso Senhor quis ao instituir a Eucaristia. Então, explica essa parte. Então, a igreja ensina dessa forma, que a Eucaristia está ali para adorar, nós adoramos nossa Eucaristia, ele é sacramento, nós recebemos a Eucaristia, e ele é sacrifício. A importância, a missa, o sacrifício é mais importante, a comunhão e a adoração. Então, primeiro a missa, depois a comunhão, depois a adoração. Então, a missa é mais importante, em segundo lugar, a comunhão, em terceiro lugar, a adoração. Então, você tem que decorar isso aqui, tá? Em nome de Jesus. Então, a adoração é importante? Extremamente. Mas o sacrifício é mais. Entre a adoração e a comunhão, vou ficar com a comunhão, que é muito mais importante do que a adoração. Mas as três coisas são extremamente importantes. Foi o que eu disse agora há pouco, né? Tanto que a igreja não te obriga a comungar todos os dias. Que ela já está falando que o sacrifício é mais importante. E até não tem mandamento de adorar Jesus na Eucaristia, não existe, né? Existe o mandamento de receber a Santa Comunhão uma vez por ano. Então você vê que a adoração em si, por mais importante que seja, ela está abaixo de receber a comunhão. É lógico. Quem recebe a comunhão vai para o seu canto e faz um ato de adoração, né? Lógico. Sem dúvida, se nos tivesse sido dado somente o poder de adorar o Senhor presente no meio de nós, já teria sido muito, de fato. Mas nos foi dado bem mais do que isso pela comunhão. No entanto, o sacrifício plana acima desses dois primeiros benefícios. Com efeito, pelo sacrifício, podemos agir sobre o próprio Deus, e ele não tem o direito de ficar indiferente, senão insultaria ele sua própria glória. Eu vou continuar a leitura aqui. Mas vocês entenderem esses três pontos aqui, em nome de Jesus? Pelo menos isso, né? Não esquecer. O sacrifício é coisa. Agora que parece uma falta de respeito com Deus, né? Essa última frase que eu disse. Pelo sacrifício podemos agir sobre o próprio Deus, e ele não tem o direito de ficar indiferente, senão insultaria a sua própria glória. E como Deus fez tudo para a sua glória, está atento ao santo sacrifício da missa e concede, de uma forma ou de outra, aquilo que lhe é pedido. Presta atenção. Assim, nenhuma missa é oferecida sem que os quatro fins desse grande sacrifício seja realizado.
adoração, ação de graças, propiciação e impetração, pois Deus está comprometido. Então, nenhuma das missas Deus deixa de fazer isso aqui. É uma coisa bela isso aqui. Então a gente vai na missa, pede para Deus a graça de ser santo, Deus vai atender. Ele está comprometido com isso aqui. Se eu quero adorar, vai acontecer. Ele se comprometeu com isso. Nenhuma missa é oferecida sem que os 4 fins desses grandes sacrifícios sejam realizados. Quando nosso Senhor, ensinando-nos a rezar, dizia: santificado seja o vosso nome, já era muito, e esse pedido deve interessar grandemente a glória de Deus. Mas na Santa Missa temos ainda mais. Podemos dizer a Deus que Ele não tem o direito de não olhar para o sacrifício, porque é Jesus Cristo que se oferece. Ele não pode negar escutá-lo, porque é Jesus Cristo quem reza. Não é um profeta, né? É o próprio Cristo que reza. Então a gente fala assim, que ele não tem direito, mas é respeitosamente adorando a sua divindade, o seu poder. A gente se submete a Deus. Ele não pode negar, porque quem pede é o próprio Cristo. É nesse sentido. Claro, você vai chegar na missa pedindo absurdo. Quantas graças nós pedimos na missa e não foi negado. E foi negado. Então, a negação da graça de Deus já é uma graça de Deus. Saiba disso. O não que Deus te deu já é uma graça. É bom você ter esse ato de fé. Porque se a gente eu pedi, Deus não me deu, tá, aqui está a graça. Você não tem a graça. A gente pedir a cura para Deus, sabe? E quando você está aqui, você está pedindo cura. Depois que eu te curar, você some da missa. Então é melhor ficar doente aqui. É melhor ficar assim. A própria negação, isso é muito importante. Ou sei lá, outra coisa que a gente pode pedir para ele, né? Então é importante saber que na missa Deus nos concede tudo, todos os favores, porque Ele é bom. Vou continuar aqui, só esse parágrafo e já encerro, tá? Eu pulei aqui um monte. Ó. No momento dos vivos, assim um padre primeiramente rezou pela Santa Igreja em geral, pelo Papa, pelo Bispo e todos os católicos. O santo sacrifício, cujos frutos são infinitos, opera de uma maneira particular sobre todos aqueles pelos quais é feita uma prece especial. É por isso que o padre tem a permissão de mencionar aqueles a quem deseja recomendar a Deus mais particularmente. Então por isso eu tenho o direito de trazer, como eu disse, vou rezar pela minha irmã hoje. Então, na missa, ninguém sabe, mas eu estou rezando. Para uma pessoa que me pediu oração. Então, eu tenho essa permissão. E a pessoa recebe muitas graças, viu? Graças indizíveis.